Bom, gente, vamos nessa, né? Primeiro encontro nosso. Prazer para quem estou conhecendo hoje. Sou o professor Arthur Damasceno. Vou estar com vocês aí na parte do direito constitucional. E quem sabe, edital saindo, mais uma disciplina que possivelmente pode pintar, né? Que são os direitos humanos, que a gente tem visto em quase todo concurso de tribunal, né? Então é possível que seja mais uma disciplina aí a ingressar no nosso conteúdo programático. Mas, por enquanto, a gente só tem uma banca escolhida. Todo mundo hoje ficou muito feliz, né, com a escolha da banca. O pessoal estava orando aí para que fosse a FGV mesmo. Foi a FGV, né? Essa bênção. Pois é. E o nosso trabalho todo vai ser desenvolvido com base na FGV, né? Óbvio, né? Gente, primeiro assunto que eu já separei para a gente trabalhar hoje, para mim, o assunto mais importante dessa preparação, TJ, falar do Poder Judiciário, né? A gente não tem nem tanto tempo hábil assim para desenvolver todos os detalhes, todas as informações do nosso conteúdo programático. Por óbvio, é entender a banca, conhecer a banca e trazer para a sala de aula aquilo que a gente sabe que efetivamente vem sendo muito cobrado, né? Então, se você esperou que nós iríamos começar aqui com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, não. A gente já começa com o assunto mais importante, falar do Poder Judiciário, levar em consideração alguns assuntos, alguns tópicos do Poder Judiciário que a FGV vem cobrando demais. E a gente sempre faz o nosso bate-papo, sempre desenvolve a nossa aula, fazendo aquele cenário estatístico, avaliando os assuntos que ela mais vem cobrando nos últimos 18 meses. Eu sempre tenho como parâmetro os 18 meses. E aí a gente já começa brincando um pouquinho, tentando entender, trazer alguns detalhes ainda introdutórios sobre o Poder Judiciário. A gente sabe muito bem que no Brasil, assim como em vários outros países, nós temos aqueles três poderes, o chamado princípio da tripartição dos poderes, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, poder legislativo, executivo, judiciário. Cada poder nasceu para exercer uma função típica, né? E quando a gente traz o judiciário para o bate-papo, pergunta, função típica do judiciário. O judiciário nasceu para exercer que tipo de função? Como é que é? Normalmente a resposta que me dão é julgar, tá? E se a nossa banca fosse uma banca muito boba, simplista demais, valeria a pena dizer julgar, daria para aceitar. Mas eu queria que você já tomasse cuidado. Para uma FGV da vida é importante lembrar que a função típica do Poder Judiciário, anota aí, gente, a função típica jurisdicional. É essa palavra que nós iremos utilizar. A função típica jurisdicional. Exercer jurisdição. Em vez de julgar, exercer jurisdição. E tem uma diferença grande em mudar julgar para o exercer jurisdição. Vamos imaginar que minha colega aqui da frente, a Camila, é aprovada na prova do Tribunal de Justiça, pega ali as primeiras convocações, já começa a exercer as suas funções, e depois dos 3 anos de exercício, né, você começa a fazer algumas besteiras, tá? Na sua atividade. E essas besteiras fizeram com que você encarasse um processo administrativo. A pergunta é, gente, por que eu disse que a Camila esperou 3 anos para começar a fazer besteira? Justamente por conta do estágio probatório, né? Agora, sabendo e já é detentora da chamada estabilidade, ela se sentiu no direito de poder fazer ou praticar algumas negligências. Mas deixa eu te perguntar, ainda que a Camila seja estável, ela pode perder seu cargo? Pode. Um processo administrativo disciplinar tem a oportunidade de demiti-la? Ótimo, mas não se esqueça, ela é uma servidora do Poder Judiciário. Esse processo administrativo vai tramitar em qual poder? Dentro do próprio judiciário. Ela é uma servidora do judiciário. Aí, Camila, vamos imaginar que isso aconteceu e, cara, o pior rolou. Você foi demitida. Só que pra gente bater um papo, nós nos encontramos na rua e você trouxe alguns detalhes interessantes que eu fiquei meio preocupado. Ela me disse que nesse processo administrativo não lhe foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. E a decisão disciplinar a demitiu. A pergunta é, gente, num processo administrativo disciplinar, há necessidade também de se garantir o contraditório e a ampla defesa? O artigo 5º da nossa Constituição diz isso, né? Artigo 5º, inciso 55, quando a gente lê assim, ó, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. E se esses dois princípios não foram assegurados nesse processo, a pergunta, essa decisão administrativa está eivada de ilegalidade? Ela pode discutir essa decisão administrativa?
Pode, mas vai discutir agora num processo jurisdicional. Processo jurisdicional que vai tramitar no poder. E aí vem a minha pergunta. O Poder Judiciário julga processo administrativo ou julga processo jurisdicional? Os dois. O primeiro processo que eu desenvolvi aqui foi o administrativo, que tramitou no Poder Judiciário. Mas depois, quando ela precisou discutir a decisão administrativa, ela iniciou um processo jurisdicional que está sendo também julgado pelo... Você entendeu? O Poder Judiciário, ele julga tanto processo administrativo quanto processo jurisdicional. Mas ele só estará exercendo a sua função típica quando julgando o processo... Então quer dizer que quando o Poder Judiciário julga um processo administrativo, Arthur, ele não está exercendo função típica? Não. Porque a ideia do processo administrativo não é o judiciário se auto-administrando. É uma função administrativa. Estou sendo claro, gente? Então, percebeu? Não é suficiente dizer que a função típica do Poder Judiciário é a de julgar. Porque ele pode julgar tanto processo administrativo quanto processo jurisdicional. O correto, mais preciso, é entender que a função típica do judiciário é a de exercer jurisdição. E aí a gente lembra de um outro princípio. O artigo 5º ele é muito utilizado quando a gente olha para o judiciário. Por exemplo, quando você chega lá no artigo 5º, inciso 53, você encontra a chamada figura do princípio do juiz natural. E o inciso diz assim, ó, que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade judiciária competente. E quando a gente lembra da autoridade judiciária competente, na cabeça vem a figura dos magistrados. Juízes, desembargadores, ministros. A pergunta que eu faço é, todo magistrado é concursado? Fez concurso público como Camila? Não. Mas eu preciso lembrar, vamos abrir a nossa Constituição, para a gente começar. E a primeira análise de magistrados, nessa estrutura do Poder Judiciário, aqueles que vão iniciar a sua atividade jurisdicional na primeira instância, está lá no nosso artigo 93, inciso 1º. Eu já queria muito, mas preciso muito de verdade, que você abra a sua Constituição, vai aí no teu telefone, joga no Google, Constituição, site do Planalto, é o primeiro link que vai aparecer na sua pesquisa. Você já vai passar teu dedo, vai lá no teu artigo 93. Artigo 93. Vamos conferir o que a nossa Constituição traz acerca daqueles que nós chamaremos de magistrados de carreira. Galera, só a título de curiosidade, quem está vendo esse assunto pela primeira vez aí? Artigo 93, inciso 1º. Alguém pode me ajudar nessa leitura aí? Toda turma tem um leitor oficial, aquele vozeirão. Me ajuda aí. 93, inciso 1º. Eu sei que tem alguém aqui que quer ler. Então, bora, vou comentar aqui. O artigo 93, inciso 1º, gente, ó, vamos parar com essa vergonha, somos um time, vamos juntos. Diz assim, lei complementar, não é isso que tá aí, gente? Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então a gente já está percebendo que a nossa Constituição ela traz muita coisa sobre a magistratura. Você percebeu a primeira fala? Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, tendo que observar princípios constitucionais. A Constituição certamente ela não esgota o assunto magistratura. Ela dá só um pontapé inicial sobre o assunto magistratura. E exigiu que o legislador, por meio de um projeto de lei que partisse do... Qual é o órgão que está aí, gente? Do STF, criasse uma lei chamada Estatuto da Magistratura para complementar as informações. A título de curiosidade, se você passar o dedo nesse teu artigo 93, você vai perceber que nós temos 15 incisos aí apresentados. E já vou te dizer, hein? Esses 15 incisos, eles são absolutamente necessários estarem aqui, ó. É a base do judiciário, eu preciso ler e reler esses 15 incisos. Eles são simples, óbvio, nós falaremos sobre muitos deles aqui, tá? Artigo 94, se você passar um pouquinho, você vai ver a figura do chamado 1/5 constitucional, que a gente vai conversar aqui hoje. O artigo 95 vai mostrar pra gente que os magistrados gozam de garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios, além das garantias às vedações. O artigo 96, ele fala sobre a autonomia
administrativa e financeira do Poder Judiciário, tem muita coisa. Mas, de novo, gente, começamos falando desse inciso primeiro, os tais magistrados de carreira. Volta lá no inciso primeiro, acompanha a leitura. Esse nosso inciso primeiro, ele diz que... Como é que começa? Só dá o pontapé aí. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases desse certame, exigindo-se do indivíduo ser bacharel em direito e quanto tempo? 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Foi o que a gente retirou. Agora a gente começa a brincar. Se a Letícia tem a pretensão um dia de se tornar uma magistrada de carreira, primeira coisa que eu te recomendaria, Letícia, prepare-se pedagogicamente e psicologicamente. Te digo se preparar pedagogicamente porque a própria Constituição foi clara para você, dizendo, vai anotando comigo, gente, a Letícia vai ter que encarar um concurso público de provas e títulos. E aqui já vem um ponto interessante, porque quando você está na aula de direito administrativo, o teu professor normalmente diz que os cargos efetivos na administração, eles são preenchidos por meio de concurso público de provas ou provas e títulos. Aqui, Letícia, teu constituinte foi categórico, não tenho ou, eu tenho provas e títulos. Prepare-se pedagogicamente, porque você vai encarar uma prova oral, uma prova discursiva, uma prova objetiva. Você tem a etapa para a apresentação dos títulos que você alcançou durante toda a sua vida acadêmica. Certamente esses títulos vão agregar valor à sua pontuação, à sua classificação. Tá todo mundo comigo, gente? E prepare-se psicologicamente, porque você também percebeu que em todas as fases desse certame nós contaremos com a participação de uma entidade de classe, de um órgão de representação profissional. Quem aparece aí, gente? Participação da OAB. A participação da OAB. E aqui eu já mato um detalhe, um ponto que muita gente se atrapalha, tá? Tem gente, Igor, que quando lê essa parte aqui, participação da OAB, acredita que é a exigência do candidato para poder participar desse concurso ser advogado, ter vínculo com a OAB. Não tem nada disso. Eu não preciso ser advogado para prestar o concurso da magistratura. Ué, Arthur, mas o que significa isso aqui então? A exigência da participação da OAB é a Constituição exigindo que esse órgão de representação esteja presente na organização do concurso, justamente para garantir transparência no processo de seleção meritocrática, garantir robustez nesse processo. Mas não é a exigência do candidato ter vínculo com a OAB. Você não precisa ser advogada, Letícia. Aí você mesmo diz, ué, Arthur, mas logo abaixo vem dizendo que eu preciso ser bacharel em direito. Aí você vai me dizer que ser bacharel em direito aqui não é a exigência de ser advogado. Negativo, não é. Ser bacharel em direito é simplesmente ter concluído a sua formação em ciências jurídicas. Mas, de novo, você não precisa ser advogado. Sim, esses 3 anos de atividade jurídica é o que a gente precisa desenvolver agora. 3 anos de atividade jurídica deste indivíduo que é bacharel em direito. Eu preciso tomar cuidado, tá? Eu até posso adquirir, conquistar essa atividade jurídica por meio da advocacia, mas não é o único caminho. Quando você pega uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para ser mais preciso, é a resolução 75, artigo 59 dessa resolução. Lá, o Conselho Nacional de Justiça descreve como é que se conquista essa atividade jurídica para participar desse concurso. Presta atenção na minha fala. Eu só vou conquistar essa atividade jurídica no exercício de um cargo ou de uma profissão que exigiu de mim ser bacharel em direito. Vou repetir. Só conquista essa atividade jurídica no exercício de um cargo ou de uma profissão que exigiu de mim ser bacharel em direito. Bora lá? Letícia fechou a graduação, logo no último período fez o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, foi aprovada com louvor na primeira fase, foi aprovada com louvor na segunda fase, dias após já estava lá na OAB, naquela cerimônia de entrega da carteira, começou a advogar, tem pelo menos 5 movimentações em seu nome, em sua carteira por ano, já advoga por pelo menos
A pergunta é, advogada, para exercer essa profissão, exigência de ser bacharel em direito? Alguma outra graduação capacitaria Letícia em advogar, se não sendo ela bacharel em direito? Então você conquistou a atividade jurídica pela advocacia. Mas atrás de você eu tenho a Adriana, que logo no 5º período de direito, ela já falava pra turma inteira que não queria advogar. Ainda escutava gracinha, né, Adriana? Porque um ou outro virava pra você e falava assim, o que você tá fazendo aqui? Aí você, pra pessoal calar a boca, já falava, eu quero ser igual meu tio. O pessoal ficava curioso, né? Mas teu tio é o quê? Não, meu tio é oficial de justiça avaliador da Justiça Federal lá no interior de Santa Catarina. Ou seja, faz porra nenhuma. Mas ganha bem. Para ser oficial de justiça da Justiça Federal, tem que ter alguma graduação específica? Sim, tem que ser bacharel em... Você fechou tua graduação, você nunca deu R$1 para a OAB, nunca nem teve vínculo com a OAB. Primeiro concurso que você fez na sua vida, oficial de justiça avaliadora, foi aprovado em primeira colocação. Hoje já é oficial de justiça por mais de... A pergunta é, ela exerce um cargo específico de bacharel em direito? Ela conquistou a atividade jurídica sem ter exercido a advocacia. Então entenda, eu não preciso ser advogado para conquistar essa atividade jurídica. O que o CNJ recomenda é que esse indivíduo exerça um cargo ou profissão que exigiu dele ser bacharel em direito. E para piorar, anota aqui, essa atividade jurídica, ela deve ser deflagrada, apresentada no ato da inscrição do concurso. E se você não conseguiu enxergar profundidade nessa OBS, irmão, eu vou te mostrar. Lembra que eu disse que a Adriana no 5º período já falava para a turma inteira que não queria advogar? E o negócio dela seria concurso público? Estando no 5º período, me sai um edital para a Polícia Federal. Cargo de delegado. A Adriana quis participar desse concurso. 5º período, gente. Pode? Pra poder, pode. Você tem R$300 para jogar no lixo, mas ela atendia os requisitos para investidura ao cargo, mas pôde participar? Olha a diferença aqui. Primeiro, para participar desse concurso não basta ser bacharel. Eu preciso fechar a minha graduação, correr atrás da atividade jurídica e apresentar essa atividade jurídica no ato da... Se você não tiver atividade jurídica, nem do concurso você participa. E para quem tá ligado aqui, hoje você tem que fazer uma prova para fazer a prova. Não estão ligados, não? E agora tu tem o exame nacional da magistratura. Então você faz uma prova para ver se você está apta para fazer a prova da magistratura. Olha que parada. Mas eu posso te falar um negócio? É um mínimo que tanto a Constituição quanto a jurisprudência realmente deveria exigir para quem deseja exercer uma atividade tão importante como essa. Costumo dizer que essa atividade é a atividade mais importante de um Estado democrático de direito. Gente, você já parou para pensar que vida de pessoas estão na palma das mãos, na ponta da caneta de um magistrado? É um mínimo. Ainda te digo mais, hein, Lê? Depois de ter passado por todo esse processo difícil, anota aí. Você inicia a sua atividade jurisdicional como uma juíza substituta. É agora que a aula começa a fazer todo sentido. Na entrância mais inferior possível da unidade jurisdicional. Por que eu já quis começar essa nossa preparação com o Poder Judiciário? Uma das matérias mais importantes que vocês têm, cara, além do direito constitucional, porque o direito constitucional é o direito pilar de todas as outras ramificações, é a LODGERJ, ou LODGE, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. E nela você tem quase que um verdadeiro raio-x da geografia jurisdicional do nosso Estado. E se você para ler uma LODGERJ sem saber a diferença entre comarca, entre entrância, entre instância, você desiste do concurso no primeiro dia. Primeiro dia de leitura. E já consegui demonstrar com essa minha fala. Entrância não é a mesma coisa que instância. Bem diferente.
E eu ainda preciso inserir as comarcas nesse bate-papo aqui. Quem vai trabalhar na foto, já tira a foto, porque eu já vou precisar do quadro. Já sei que a Letícia hoje se mostra como uma juíza substituta. Não titulariza um juízo. Ela está pronta para substituir juízes que entram de férias e ficam licenciados. Vai percorrer ali aquele seu ambiente, aquela entrância onde você está. E para fazer uma associação mais lógica, esse lance de entrância e instância, eu faço sempre esse cenário aqui. Eu acho que fica muito mais fácil entender dessa maneira. Gente, o estado do Rio de Janeiro, esquece o direito agora, tá? É aquilo que você vivencia mesmo. O estado do Rio de Janeiro é dividido em regiões. Você tem região metropolitana, você tem região dos lagos, você tem região serrana, você tem Costa Verde, né? Então, quando você olha para o estado do Rio de Janeiro, dentro desse estado você encontra várias regiões. E em cada uma dessas regiões você encontra um time de municípios, não é? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro a gente tem a região dos lagos. Aí aqui você tem Cabo Frio, Búzios, Araruama, Arraial do Cabo. Você tem a região serrana. Na região serrana você encontra Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo. Então eu quero que você entenda que o Rio de Janeiro é uma unidade jurisdicional, subdividida em entrâncias. Em cada uma dessas entrâncias você encontra um time de comarcas. É a melhor associação, cara, para você enxergar com muita clareza. O nosso estado é uma unidade jurisdicional. Dentro desse estado, assim como temos regiões, nós também encontramos entrâncias. E as entrâncias são agrupamentos de comarcas. Aí a Bianca me pergunta: Arthur, então eu posso dizer que toda comarca é um município? Não. Para que um município se torne comarca, esse município vai ter que atender algumas regras, ô Everaldo, alguns requisitos que são apresentados na Lei de Organização e Divisão Judiciária daquele estado. Normalmente os requisitos são uma quantidade mínima populacional, uma quantidade mínima de eleitores, uma arrecadação tributária mínima, uma demanda processual mínima. Você está percebendo que em todas as minhas falas eu estou falando mínimo? Porque quando um município alcança esses requisitos mínimos, ele passa a ser uma comarca. Mas ele passa a ser uma comarca de grande porte ou uma comarca de pequeno porte? Se atender os requisitos mínimos, uma comarca de pequeno porte. Você lembra da última anotação que você fez, logo abaixo da Letícia, ser juíza substituta? Olha aí pro teu caderno. Você anotou que ela começa na entrância mais inferior possível. Sim, porque ela vai ter que começar a atividade jurisdicional nessas comarcas de pequeno porte. Eu nem gosto de usar como referência o Rio de Janeiro. Eu gosto muito de usar, quando eu mato essa parte inicial aqui, o Everaldo, como a gente encontra a estrutura de alguns estados. Rio Grande do Sul é maravilhoso para dar aula. Porque o Rio Grande do Sul, em sua primeira instância, que é a unidade jurisdicional do Rio Grande do Sul, todo mundo comigo, gente? Nessa primeira instância do Rio Grande do Sul, nós encontramos três entrâncias, tá? E lá eles chamam da seguinte maneira, ó. Eles chamam de entrância inicial. Eles chamam a segunda entrância de entrância intermediária. E findam com a chamada entrância final. Arthur, mas não seria melhor você trabalhar como é no Rio? Sim, quem vai fazer isso vai ser a tua professora de Lodi Gerge. Mas eu já posso até te dizer o que ela vai te contar. Ela vai te dizer que a nossa primeira instância, aqui no Rio, você só encontra duas entrâncias, que é a chamada entrância comum e a chamada entrância especial. Comum e especial, duas apenas.
Mas estudar ou aprender dessa maneira é muito melhor. Entrância inicial. Aqui dentro a gente tem um agrupamento de comarcas, gente. Mas comarcas de grande ou de pequeno porte? Pelo próprio nome, aqui eu já tenho comarcas de porte intermediário, médio. E aí, no final de tudo, eu tenho comarcas gigantescas. E a Letícia precisa passar por todos esses graus, por todos esses degraus. E, logicamente, se você está iniciando a tua atividade agora, você inicia nas comarcas de entrância A. Ok? O mais maneiro é que nessas comarcas de entrância inicial, normalmente a gente está indo para o interior do estado. É muito normal, tá, Letícia? Que lá encontremos juízo único. Só tem você. Tu julga tudo que acontece aqui. Nesse ambiente, nessa comarca. É crime? Letícia está julgando. Sucessão de bens? É Letícia que está tocando o processo. Não, é um remédio constitucional qualquer, um mandado de segurança que foi impetrado. Letícia que está julgando. Ah, é separação litigiosa? É contigo. Você faz tudo. É juízo único. Tô sendo claro? Antes que ela fique desesperada, achando que vai trabalhar demais, você não pode esquecer. A comarca é de grande ou de pequeno porte, gente? Quantitativo populacional é pequeno? Então a demanda processual também é pequena. E é necessário esse início, essa experiência ser conquistada. Outra, é possível que nessa comarca, por ser de pequeno porte, nós não encontremos um juízo trabalhista. E se você não tem um juízo do trabalho, um juiz do trabalho, quem é que julga essas demandas trabalhistas? A Letícia também. É possível, inclusive, que nós não encontremos nesse juízo um juízo federal, um juiz federal. Quem é que vai julgar? Depende. Mas tem um detalhe, ela vai até poder julgar algumas coisas. Abra sua Constituição aí no artigo 112, por gentileza. Vamos começar a conferir a Constituição. Começo pedindo para que você examine o artigo 112. E, gente, qualquer dúvida que pintar, para a aula. Letícia termina hoje a nossa aula às 10 da noite como desembargadora, com certeza. Mas vai depender do ritmo da turma. Mas vamos ver. Artigo 112. Localizaram? O que diz aí o 112? Alguém lê para mim? A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Com recurso para o respectivo TRT. Espera aí que eu vou fazer mais uma parada. Olha para cá. Aqui eu tenho o nosso estado do Rio de Janeiro. Já entendi que nesse estado eu tenho vários juízes de direito espalhados, sim ou não, gente? Porque todo esse estado é dividido por comarcas? Sim, então você vai ter juízes de direito espalhados por todo o estado. Assim como eu também terei juízes trabalhistas, juízes federais, mas cada um atuando na sua justiça. Mas como a gente está falando de justiça estadual, juízes de direito. E essas sentenças proferidas por todos esses juízes podem encarar recurso, gente? Sim, mas esse recurso ele será destinado a um tribunal, concordam comigo? Se eu estou na primeira instância e a Letícia está aqui exercendo atividade como juíza de direito, a sentença dela, proferida em primeira instância, agora vai subir, vai fazer com que o processo chegue à segunda instância. Posso apagar essa parte aqui, gente? Então eu já entendi que se Letícia é juíza de direito, as suas sentenças serão eventualmente examinadas pelo Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Segunda Instância da Justiça Estadual. Todo mundo comigo, gente? Se ela tivesse optado pela carreira da Justiça Federal, ela seria uma juíza federal. As sentenças prolatadas por ela, quando da interposição de eventuais recursos, o processo subiria ao Tribunal Regional TRF. Se ela tivesse optado pela Justiça do Trabalho, seria uma juíza do trabalho. Eventuais recursos conduziriam o processo para o TRT. Obviamente, a gente tem um número menor de juízes federais e de juízes do trabalho espalhados pelo estado, em comparando com a quantidade de juízes de direito.
Então, normalmente, nessas comarcas de pequeno porte, nessas da entrância mais inferior, como nós temos um quantitativo populacional muito pequeno, normalmente a gente não encontra juiz federal, nem encontra juiz, mas certamente você tem um juiz de direito lá. E se ele atua em juízo único, já entendi, ele julga de tudo, gente? Sim. E pela leitura feita pela Mariana, se eu não tenho um juiz do trabalho, esse juiz de direito é ou não é competente para julgar, gente? Sim. Anoto, ó. Vai ter a oportunidade de julgar demandas trabalhistas. Mas, galera, a Letícia é uma juíza do trabalho? Mas ela vai sentenciar, concorda? E se porventura falhar? E se porventura uma das partes desse processo, dessa reclamação trabalhista, não concordar com a decisão? Essa parte poderá recorrer? Mas a Letícia, por ser uma juíza de direito, ela está vinculada ao tribunal de... Então o recurso vai para o TJ ou vai para o TRT? Como é que é? Para o TRT, porque a ação é trabalhista, a reclamação é trabalhista. Eu não tenho juiz do trabalho, mas certamente nesse estado eu tenho um TRT. E lembre-se que esses tribunais de segunda instância, eles estão localizados sempre na capital do estado. Então já sei que o meu TJ está aqui, o meu TRF está aqui. Tá todo mundo comigo, gente? TRT tá aqui, e eu também vou trazer aquele outro tribunal de segunda instância, mas a gente pouco falará dele, tá? Ele é muito cobrado quando a gente estuda para a justiça eleitoral, que é o tribunal regional, mas eu já entendi que esses tribunais de segunda instância, eles estão na capital. Então, se você mora aqui, em Nova Iguaçu, e precisa recorrer, o teu processo que foi decidido por um único magistrado, por esse juiz de direito em Nova Iguaçu, o duplo grau de jurisdição, a reanálise do processo, do mérito, do objeto que fez nascer a ação, vai para a capital. Ok, gente? Então, se você julgou, Letícia, uma demanda trabalhista, uma reclamação trabalhista, pelo fato, a comarca em que você está, não encontrarmos um juiz um eventual recurso interposto contra a sua decisão, vai ser remetido ao TRT. A matéria não deixou de ser trabalhista. Firmeza, gente? Aí você tem a necessidade, muitas vezes, de remeter para um outro juízo, que é o que muitas vezes vai acontecer aqui, ó. Quer ver? Abram, por gentileza, o artigo 109. Vamos lá no 109. Olha o que a gente encontra no 109. 109, gente, eu já vou te pedir para passar por todos esses incisos, salvo engano, são 11 incisos que você encontra aí. Logo após os incisos, a galera que ainda está se ambientalizando na leitura da legislação, esses algarismos romanos, você tem uma série de parágrafos. Aquele Szinho com a bolinha no meio. Localize o parágrafo 3º. Ele foi modificado, não tem tanto tempo assim, né? É esse parágrafo 3º que eu preciso ouvir. Posso contar com o teu auxílio mais uma vez, Mari? Conta aí pra gente esse parágrafo 3º. Ah, interessante. Você tá no site do Planalto? Tá? É ótimo. Sabe por quê? Porque acima desse parágrafo 3º tem um outro 3º riscado. Não tem? Eu queria que... Tenta forçar um pouquinho a tua visão. Lê esse riscado pra gente aí. São processados e julgados na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que o segurado... Em que forem parte... Instituição de Previdência Social segurada. Segura um pouquinho. Você está falando de processos previdenciários. Ações normalmente contra o INSS, que é a autarquia federal. Então se julga na Justiça Federal. O que você mostrou até o momento? Que se eu não tenho um juízo federal naquela determinada comarca, esses processos de natureza previdenciária, que deveriam ser julgados na Justiça, podem ser julgados por juiz de... Mas parou, sabe onde parou aí? Ainda no riscado? Continua. Sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal.
E se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Sabe o que mudou? A primeira leitura que você fez não tem essa parte final. A primeira leitura que você fez mostrou pra gente que um juiz de direito, hoje, ele até pode julgar, sim, processos que sejam de competência da justiça, mas anotei, apenas demandas previdenciárias. E se você passar o olho aí abaixo, Mari, dessa tua leitura, você vai perceber que foi a emenda constitucional 103 de 2019, para ser mais preciso, novembro de 2019, que derrubou aquela leitura anterior e trouxe essa nova. Essa emenda constitucional foi a reforma previdenciária, que só deu competência para juiz de direito julgar demanda. Então, o que acontece se a Marlene, se você reside numa determinada comarca lá do interior e não encontremos um juiz do trabalho, nem um juiz federal, temos um juiz de direito, aquela vara única, tá comigo? Só que você está vivenciando um problema de âmbito consumerista contra a Caixa Econômica Federal. Gente, Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Processos contra a Caixa Econômica tramitam na justiça, mas eu não tenho juiz federal e eu não estou tratando de uma demanda. Como é que a Marlene vai fazer? Ela vai ter que botar o carro dela na pista, dirigir um pouquinho e procurar a comarca mais próxima que tenha um juízo federal. Antes, isso não acontecia. Antes, esse juiz de direito tinha a oportunidade de julgar qualquer demanda de competência da justiça. Isso mudou. Hoje, apenas demandas previdenciárias. Foi claro ou não, gente? Quero que isso esteja no seu caderno. A gente fez a leitura do artigo 112. Deixa eu colocar o 112 ali acima do TRT. O 112... dando competência à Letícia em julgar demandas trabalhistas, e também examinamos o artigo 109, parágrafo 3º. Aí você me pergunta, Damasceno, mas se porventura Letícia julgou esse processo de natureza previdenciária, ela é uma juíza de direito, mas julgou uma matéria de competência da Justiça Federal, e se alguém tiver necessidade de recorrer, esse recurso vem para o TJ ou para o TRF, gente? Para o TRF. Então, além de colocar o parágrafo 3º, coloque também o parágrafo 4º. Lê pra gente, Mari, só para fechar esse parágrafo 4º, que ele fala para onde vai o recurso. Diz você. Então já entendeu, Lê. Você vai trabalhar pra caramba. Mas eu sei que você vai trabalhar com muito afinco, porque a tua pretensão não é ficar aqui, né? Essa entrância, ela pode ir sendo promovida, gente? Pode. E essas promoções, elas se darão sempre por merecimento ou por antiguidade. Tem coisa que inevitavelmente eu vou ter que conjugar com a Raquel aqui. Quando a Raquel estiver em sala conversando sobre a LODGE, ela certamente vai te falar como funcionam os processos de promoção, tanto por merecimento quanto por antiguidade. Eu só vou te dizer que você vai subindo categoricamente, gradativamente, de entrância para entrância. Comigo, gente. E quando ela chegar no limite da nossa primeira instância, ela começa na entrância inicial, é promovida para a entrância intermediária, chega à entrância final. Vamos imaginar, inclusive, que você foi promovida sempre por merecimento, chegou ao limite da primeira instância, ela ainda pode ser promovida? Ainda existe a possibilidade de promoção? Sim, mas agora a promoção certamente vai tirar Letícia da primeira, vai conduzi-la para a segunda. Ela deixa de ser chamada de e passa a ser chamada de desembargadora por promoção. E aí a gente conclui, Mari. Todos os desembargadores que lá estão aguardando Letícia, que está subindo pela promoção, todos eles encararam o mesmo percurso que ela, mas a maioria. É por isso que nesse momento eu já preciso que você já localize aí na sua Constituição o artigo 94. Eu preciso te mostrar essa estrutura, tá, gente?
Para a gente poder pegar nossa folhinha de questões. Vai lá no artigo 94, por gentileza. Vamos conferir quem são esses desembargadores, de onde vieram esses desembargadores, a origem. Tiraram foto? Posso? Artigo 94. Cara, eu gosto muito de colocar assim, ó, 1/5 constitucional, usar a fração. Mesmo que nas questões da FGV, normalmente, ela escreve quinto. O 5º constitucional. Eu prefiro usar da fração porque a fração já me mostra com muita categoria o que o Constituinte quis demonstrar, né? Se porventura nesse Tribunal de Justiça, ou nesse Tribunal Regional Federal, ou nesse Tribunal Regional do Trabalho, nós contamos com 100 desembargadores, caramba, Arthur, mas muita gente. Ué, mas o TJ do Rio de Janeiro tem 190. O TJ de São Paulo tem 360 desembargadores. O TJ do Rio Grande do Sul tem 170. Santa Catarina tem 163. Tá? Então a gente está percebendo que a quantidade de desembargadores num Tribunal de Justiça é muito grande, dependendo do estado. Mas se eu tenho 100 desembargadores nesse tribunal, já consigo concluir com muita tranquilidade que 80 desses 100 vieram de onde, gente? Vieram da primeira instância e chegaram no tribunal por promoção, fizeram um concurso público de provas e títulos, aquele início da aula, foram sendo promovidos de entrância para entrância, quando chegaram ao limite da primeira instância, tiveram a oportunidade de chegar ao tribunal. 80 desses 100, mas esses outros 20, 1/5 desse tribunal chega por indicação. Essa é a figura do chamado 1/5 constitucional. Pode ter certeza, todo TJ é assim, todo TRF é assim, todo TRT é assim, e alguns outros tribunais que eu vou te mostrar. Arthur, mas como é que é a indicação? Quem indica? Quem são? Bora lá. Quem foi que leu para mim? Esqueci o nome. O Andrei leu pra gente. Membros do Ministério Público podem ser indicados. Membros do Ministério Público, os primeiros que nós anotaremos aqui. Membros do MP. Mas, André, você mostrou alguns requisitos, né? Esse membro do MP, ele precisa ter, para ser promovido, pelo menos 10 anos de carreira. E aí eu preciso lembrar essa turma, André, que para chegar ao Ministério Público, para ser um membro do Ministério Público, para ser um promotor de justiça, um procurador de justiça, um procurador da República, um procurador do trabalho, eu preciso encarar um concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do certame, exigindo dele ser bacharel em direito, 3 anos de atividade jurídica. Ué, Arthur, acho que você está se equivocando, isso aí não é a regra para se tornar um magistrado. O processo seletivo é o mesmo, o processo de seleção é o mesmo. Um concurso público para a carreira do Ministério Público é tão difícil quanto o concurso público para a magistratura. Todo mundo comigo, gente? E com outro detalhe, ninguém chega ao Ministério Público por indicação. Todo membro do Ministério Público é concursado. Esse cara simplesmente só está mudando de residência. Ele passou uma temporada boa lá no Ministério Público. Depois de 10 anos de carreira no MP, ele terá a oportunidade de deixar para trás o Ministério Público e passar a ser integrante do Poder Judiciário. E eu acho que eu não estou falando gringo com ninguém aqui, grego para ninguém, porque todo mundo está ligado que o Ministério Público não é vinculado a ninguém. O Ministério Público não é vinculado ao Executivo, não é vinculado ao Legislativo, não é vinculado ao Executivo. O Ministério Público é uma instituição independente, detentora de autonomia administrativa, financeira e funcional. Você já deve ter lido, alguém já deve ter te mostrado ou até contado que o Ministério Público ele deveria ser considerado um... Já ouviram isso? E cara, se você parar para pensar, o Ministério Público tem cara de poder. Se ele não é vinculado a ninguém, se ele tem autonomia administrativa, financeira e funcional, se ele tem a oportunidade de apresentar projetos de lei para tratar de questões da sua própria estrutura, o Ministério Público tem cara de poder, tem seus próprios membros. Então, nesse primeiro instante, a Bianca, que era integrante do Ministério Público, uma promotora ou procuradora de justiça, ela deixa o MP e passa a ser uma desembargadora. Todo mundo comigo, né, gente? Além dos membros do Ministério Público, Andrei leu também a
advogados terão a oportunidade de chegar ao tribunal. Qualquer advogado, Damasceno? Não. Existem requisitos a serem cumpridos também. Aí a gente lança aqui um tal de notório saber jurídico e reputação ilibada. E também mais de 10 anos de atividade profissional. Tem tanta gente que critica esse 1/5 constitucional, ô Everaldo. Inclusive critica a ideia de advogado chegar pelo 5º, pela falta de concurso. Mas existe um motivo para isso existir. Existe um motivo para termos esse instituto dessa forma. Mas o cenário, o conceito, ele é um pouco diferente. Silvana, posso falar da tua vida aqui, Silvana, ela é herdeira da dinastia norueguesa, né? Veio aqui pro Brasil com o pai e com a mãe, estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro, a melhor faculdade, fez uma USP da vida, né? Com 12 anos de idade já falava 8 línguas, ou mais que isso. Foi a primeira colocada no concurso para magistratura, sempre viveu numa bolha. E a gente sabe que acesso para magistratura, o concurso público não é tão simples assim, ele é seleto. Eu não posso esperar que todos os desembargadores tenham a mesma vivência que você. Porque você vai enfrentar processos de situações, cenários que você nunca viveu. Tá percebendo? Então a ideia de você ter um advogado ou até mesmo um membro do Ministério Público, membros que atuaram em outra ramificação do direito, é justamente para oxigenar o judiciário. Eu não posso ter pessoas que só tiveram um tipo de vivência. E entenda que quando você olha para um tribunal, gente, as decisões elas são monocráticas ou elas são colegiadas? Elas dependerão de um debate entre os magistrados. Então eu quero ter um debate feito por você, com uma vivência muito específica, e de um advogado que já viveu outras questões. A ideia é justamente essa oxigenação. Tá todo mundo comigo, gente? Mas eu concordo que a política interfere muito nisso aqui. E a política interfere em tudo, até mesmo dentro da nossa casa. Então, o conceito ele é genuíno e é justamente o que nós levaremos em consideração. Entenda, é um mínimo, gente, sim ou não? Dos 5, né, do nosso inteiro, apenas 1/5 vai chegar por indicação. Mas tem todo um processo também. Posso apagar o mapa? Porque nós temos alguns passos. Andrei, você já até começou a mostrar esses passos. Nós temos 3 passos para cumprir, tá, gente? O primeiro passo o Andrei já nos mostrou. Nós já sabemos como funcionam quem são os indicáveis, mas nós temos alguns passos. O primeiro passo que você leu pra gente, Andrei, é justamente a elaboração de uma primeira lista. Elaboração de uma lista sextupla pelos órgãos de representação. E quando a gente fala dos órgãos de representação, é lembrar, se eu estou tratando de MP, o colegiado daquele respectivo MP. Em se tratando do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós temos aqui o MPRJ fazendo indicações. Mas, se temos advogados, a seccional da OAB também poderá fazer as suas indicações. Em se tratando do TJ do Rio de Janeiro, a OAB-RJ. E aí, vamos criar o seguinte contexto. Ô Letícia, você já é desembargadora, você já está no tribunal. Vamos imaginar que numa certa manhã você chegou no tribunal para exercer as suas funções e tomou conhecimento que um desembargador acabou de falecer. Faleceu essa madrugada. A gente vai ter que recuperar essa vacância. Colocar alguém no lugar desse desembargador que faleceu. A pergunta é, quem é que vai chegar? Quem é que vai ocupar essa vaga? Depende de quem ele era antes de se tornar um desembargador. Porque entenda, se ele era, antes de chegar ao tribunal, um juiz de direito,
Ele subiu por promoção, concorda comigo, gente? Então ele está nos 4/5, estava nos 4/5. Eu vou ter que recuperar essa vacância por uma nova promoção. Mais uma vez, transformar um juiz de direito em um novo desembargador. Mas, se antes dele se tornar um desembargador, ele era um advogado, é nesse momento que o TJ baterá na porta da OAB, requerendo da OAB a elaboração de uma lista sextupla, e a OAB apresentará 6 nomes de 6 advogados. Já me questionaram isso, Damasceno, mas essa lista, ela não seriam 3 nomes de advogados e 3 nomes de membros do Ministério Público? Não. Porque esse indivíduo que faleceu, ou ele era membro do MP, ou ele era... Eu devo levar em consideração a respectiva classe. Então a OAB, no nosso exemplo, apresentará 3 nomes. Esses 3 nomes chegarão ao tribunal, e o tribunal agora tem uma nova missão. André, ainda está nesse 94 aí? Abra pra gente aí, novamente, localize o parágrafo único desse 94. Vou lá, hein, gente. André, o segundo passo que você nos mostrou, então, foi a diminuição dessa primeira lista. Essa lista que até então apresenta 6 nomes, manterá apenas 3 desses nomes. Segundo passo, a diminuição da lista sextupla para tríplice pelos tribunais com a vaga a preencher. A gente tem trazido aqui como referência sempre o TJ, né? Mas é importante lembrarmos, gente, que os TJs dos estados se utilizam desse 1/5 constitucional, assim como todos os 6 TRFs do Brasil também se utilizam desse 1/5 constitucional. Tribunais de segunda instância da Justiça Federal. Preciso lançar aqui que os tribunais regionais do trabalho, atualmente os 24 TRTs, também se utilizam do mesmo 1/5 constitucional. E a gente ainda tem um tribunal superior, que está lá em Brasília, que julga processos oriundos do Brasil inteiro. O Tribunal Superior do Trabalho também se utiliza do mesmo instituto. Aí alguém vai virar para mim, Adriano, e vai comentar: Damasceno, mas quando o Andrei leu o artigo 94, ele leu o seguinte: 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios. Vou até colocar aqui que TJ de estado e TJ do Distrito Federal. Ele só leu TRF e TJ. Nessa leitura do 94, ele não mostrou pra gente que os TRTs também utilizam esse instituto, que o TST também utiliza esse instituto. André, você consegue localizar o artigo 115, por favor? 115? Chega no 115 aí, conta pra gente, irmão. Tá fazendo o link ao 94. Então já entendi que TRT também se utiliza do 1/5 constitucional. Irmão, aproveita aí o ensejo. Vai lá no artigo 111A. 111A. Só pra gente deixar isso aqui organizado. TST também se utiliza desse 1/5 constitucional. Então a gente já está preparado para uma questão que trabalha a decoreba. O 5º constitucional ele não é utilizado para todo e qualquer tribunal. O 5º constitucional ele vai ser utilizado apenas para esses tribunais que foram aqui anotados. Todo e qualquer outro tribunal da tua estrutura não utiliza o 5º constitucional. Você vai até perceber outros processos de indicação, mas não serão o 5º. Meu camarada chamado Márcio comentou sobre o Supremo. Os 11 ministros do Supremo também são indicados, mas não são indicados pela regra do 5º. Uma outra regra, uma outra parada. 5º constitucional, apenas esses tribunais. Isso aqui é para questão de decoreba. Firmeza, gente? Arthur, mas eu tinha uma lista sextupla, 6 nomes. A lista foi enviada para o tribunal que está com a vaga a preencher, mas o tribunal agora diminui para tríplice. Eu só tenho uma única vaga a preencher. Quem é que faz a escolha? A escolha não é feita no segundo passo. O segundo passo é apenas um filtro. E esse filtro, Everaldo, normalmente acontece por votação.
E normalmente, irmão, é o pleno de cada tribunal que se reunirá para votar nos 6 nomes que chegaram. Então você está me dizendo que os 190 desembargadores do TJ do Rio se reúnem, Arthur, para votar? Normalmente é assim. E os 3 nomes mais votados estarão na lista tríplice, lista esta que será encaminhada para o terceiro e último passo, que é justamente a escolha, nomeação, a ser feita pelo chefe do Poder Executivo. Pergunto a vocês, quem é o chefe do Poder Executivo que faz essa escolha, Damasceno? Depende do tribunal, né? Porque se estamos tratando aqui do nosso TJ do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, TJs dos estados, organizados e mantidos pelos próprios estados, chefe do executivo, eu tenho o governador desse estado, todo mundo comigo, né, gente? Mas em se tratando de TRF, estou falando de justiça federal, justiça organizada e mantida pela União, a escolha vai ser feita pelo presidente da República. Assim como quando tratando de Tribunal Regional do Trabalho, assim como Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho é organizada e mantida pela União. Se organizada e mantida pela União, chefe do executivo que faz a escolha é o presidente. Eu já vou te antecipar um detalhe importante. O Distrito Federal é uma unidade da federação bem diferente. O DF ele é um tanto quanto esquisito. Porque quando você olha para o Distrito Federal, você vai perceber que em muitos momentos ele se parece com o Estado, mas com algumas particularidades. Vou fazer uma pergunta aqui que muita gente vai responder com tranquilidade. Quanto é que ganha um policial civil no Distrito Federal? Vou melhorar a minha pergunta. Um policial civil no Distrito Federal, ele ganha mais ou ganha a mesma coisa que os policiais civis Brasil afora? Mas por que isso? Porque a Polícia Civil do Distrito Federal, ela é mantida pela União. E não é só a Polícia Civil. A Polícia Militar do Distrito Federal é mantida pela União. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é mantido pela União. A própria Polícia Penal do Distrito Federal é mantido pela União. E o mais interessante para essa nossa aula, o Poder Judiciário do Distrito Federal, a Justiça Distrital, também é organizada e mantida pela União. Tem um motivo para isso. A gente ainda vai falar sobre esse motivo, mas eu quero que você guarde. No Distrito Federal eu tenho também TJ. Mas esse TJ do Distrito Federal, ele é organizado e mantido pelo Distrito Federal ou organizado e mantido pela União? Se ele é organizado e mantido pela União, até mudo a cor da caneta, ainda que seja TJ. E a gente chama de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o chefe do Executivo que fará a escolha não será o governador do Distrito Federal, será aquele que paga, será o presidente da República. Esse é o primeiro processo de indicação. O 5º constitucional. Já entendi que nem todo magistrado fez concurso público. Por enquanto, a maioria sim. Todos aqueles que estão na primeira instância são concursados? Todos os que estão na primeira instância são de carreira? Sim. Mas nem todos esses que estão na primeira instância terão a oportunidade de subir, Veraldo. E já entendi que a maioria daqueles que estão na segunda instância em sede de TJ, TRF, TRT são de carreira. Mas você tem uma reserva de vagas destinadas a membros do Ministério Público e a advogados. Firmeza até aqui, gente? E Letícia, esses caras que chegaram por indicação e hoje são desembargadores, preciso dizer, eles são tão desembargadores quanto você. Com as mesmas garantias e as mesmas vedações. A partir do momento em que aquele indivíduo deixa de ser um membro do Ministério Público e passa a ocupar o tribunal, ele é tanto desembargador quanto você. A partir do momento em que aquele indivíduo deixa a advocacia e passa a ser um desembargador do TJ, ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas garantias que você. E quando a gente começa a falar de garantias, nada mais justo, depois que tu tirar tua foto, a gente avançar para o artigo 95.
falar um pouquinho sobre vitaliciedade, inamovibilidade, alguns detalhes importantes. 95. Artigo 95 da nossa Constituição. É nele que a gente encontra as garantias e as vedações da magistratura. 95. Me ajuda aí, gente. O que é que diz o 95? Primeiro inciso, primeira delas. Garantias da magistratura. E a primeira delas, a mais importante, a vitaliciedade. Nós começamos a aula falando já esqueci teu nome. Seu nome. Da Camila, né, que se tornou uma servidora do nosso TJ. Após 3 anos de atividade, conquistou a estabilidade, mas vimos que a estabilidade não é uma proteção absoluta. Ainda que o servidor seja estável, ele pode perder o seu cargo? Agora muda a história, mude o personagem. Agora a gente está olhando para um magistrado. Um magistrado não conquista a estabilidade, conquista a vitaliciedade. A pergunta que fica é: um magistrado vitalício, ele pode perder o seu cargo? Fala, pode. Mas a proteção ela é um pouco maior do que aquela que a estabilidade te dará. Alguns outros detalhes que são diferentes. Enquanto a estabilidade eu conquisto com 3 anos, a vitaliciedade, você ouviu aqui o Andrei lendo pra gente, ela se conquista com 2 anos. Então a gente já puxa aqui que a regra para conquista da vitaliciedade é justamente cumprir o chamado período de vitaliciamento. Duração de 2 anos. Arthur, eu só não entendi o porquê que você escreveu regra. Porque quando alguém coloca regra, é porque normalmente ao lado aparece uma... mas você tem uma exceção. Porque você ouviu o Andrei dizendo vitaliciedade que no primeiro grau só será adquirida após... E quando eu leio na Constituição primeiro grau, eu estou lendo primeira instância. Já estou concluindo que nem todo magistrado começa na primeira instância. A maioria começa na primeira instância. A maioria fez concurso público de provas e títulos. Então você, Letícia, que teve que encarar aquela série de promoções ainda na primeira instância, você só conquistou a sua vitaliciedade após 2 anos. Mas aquele magistrado que chegou ao TJ, que chegou ao TRF, ao TRT, num primeiro momento apresentado numa lista, e ao término de tudo, o escolhido e nomeado pelo chefe do Poder Executivo respectivo, ele também é vitalício? Ele também tem as mesmas garantias e as mesmas vedações? Mas se ele não começou na primeira instância, se ele já começou ele adquiriu a vitaliciedade no ato da posse. Então aqui já é o primeiro detalhe em se tratando da vitaliciedade. Esses 2 anos, uma regra, porque a maioria dos magistrados fez concurso público de provas e títulos. A maioria dos magistrados é de carreira. A regra para estes, para os magistrados de carreira, a necessidade 2 anos para se tornarem vitalícios. Mas não posso esquecer que existem magistrados que chegaram por indicação, os magistrados indicados, que adquiriram a vitaliciedade no ato da posse e não dependeram do chamado período de vitaliciamento. No Ministério Público as garantias são as mesmas. A gente até conversou que para se tornar um membro do MP o concurso público é tão difícil quanto. E o mais interessante é que quando a gente estuda judiciário, a gente está estudando MP também. Porque se o João se tornou um membro do Ministério Público, você também começa a oficiar na entrância mais inferior possível. Porque onde eu tenho um juiz, eu devo ter um membro do MP. Estão comigo, gente? E você, João, como um membro do MP, também vai sendo promovido de entrância para entrância. E num determinado momento, você também terá a possibilidade de ser promovido da primeira instância para a segunda. Só que você escolheu Ministério Público.
Todo mundo, gente. E no Ministério Público, João, por não termos processos de indicação, nenhum membro do MP chega por indicação. Todo membro do MP só adquire a vitaliciedade após quanto tempo, gente? Então toma cuidado. Se o teu questionamento for em relação à vitaliciedade dos membros do MP, todo membro do MP só se torna vitalício após 2 anos. Na magistratura eu não posso responder da mesma maneira, porque sei que na magistratura eu tenho magistrados que chegaram por indicação e todo e qualquer indicado adquire a vitaliciedade no ato da posse. Um magistrado vitalício, ele ainda corre o risco de perder o cargo. Mas o detalhe é que um processo administrativo disciplinar, uma decisão disciplinar, só vai fazer uma cosquinha nesse magistrado que é vitalício. A única forma dele perder o seu cargo, já sendo vitalício, será por sentença judicial transitada em precisou cometer crime. Deve ser muito difícil, né? Deve ser... Tem exemplos? Tenho. Vocês lembram de um nome? Nicolau dos Santos? Presidente desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Desviou milhões de reais na construção do novo edifício do TRT. Perdeu o cargo. Se eu estou falando de um presidente desembargador, certamente vitalício. E só deixou de ser magistrado por conta de um crime que praticou. Porque se porventura, anota mais um detalhe, gente, se porventura esse magistrado ainda é não vitalício, uma decisão administrativa disciplinar consegue derrubar. A turma também é difícil. Mas acontece. Você viu há pouco tempo aí uma juíza não vitalícia, salvo engano, do Rio Grande do Sul, que estava fazendo copia e cola de sentença. Mais de 2.000 sentenças. Perdeu o cargo por decisão disciplinar. Pelo fato de ainda não ter possível. Agora, se ela tivesse esperado só mais um pouquinho para usar o chat GPT, irmão, só mais um pouquinho. Porra, cara, sabia que não era vitalícia, mas já fosse uma magistrada vitalícia, detentora da vitaliciedade, a única forma de perder o cargo seria por sentença judicial transitada em julgado. E aqui a gente está falando de crime, tá, gente? Que é crime. E nós ainda levaremos em consideração mais um detalhe. E é o primeiro momento que eu vou montar nesse quadro a estrutura do judiciário, tá? Porque todo magistrado, se porventura praticar um crime, ele não vai ser julgado como nós seríamos. Todo magistrado goza daquilo que chamamos de foro... mas que a gente não vai mais chamar de foro privilegiado. A partir de agora a gente chama de foro por prerrogativa de função. Porque eu não devo entender o foro dado a uma determinada autoridade como um privilégio. E não passa nem perto de ser um privilégio. Porque o indivíduo que tem foro, ele vai ter o seu processo, a sua ampla defesa no processo absolutamente mitigada. Todo processo que começa na primeira instância, é o papo que a gente vai ter para o segundo tempo, e é um papo imprescindível para a FGV. Todo processo que começa na primeira instância, eu tenho o direito de recorrer? E por que esse direito? Primeiro, porque ele é previsto não apenas na sua Constituição, mas em tratados internacionais de direitos humanos. O próprio Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, inciso 2º, letra H, determina a possibilidade do indivíduo recorrer da sentença do juiz. E a ideia do princípio do duplo grau de jurisdição, duplo grau, discutir quantas vezes? Se mostra um direito, porque na primeira instância, o seu processo será decidido por quantas pessoas? Então eu estou estabelecendo o seu destino nas mãos de uma única caneta. E esse indivíduo pode errar, gente? Então eu tenho a oportunidade de recorrer para rediscutir o mérito. Todo mundo comigo? Mas guarda uma coisa.
Quando o processo começa pelo menos na segunda instância, essa primeira decisão ela é monocrática ou ela já é colegiada? Então a probabilidade de recorrer para rediscutir mérito é uma exceção. E já te digo, quem tem foro por prerrogativa de função não tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Condenou, não discute mais o mérito. Até existe a possibilidade de recorrer para discutir outras coisas, mas o mérito não mais. Eu estou sendo claro, gente? Então eu não gostaria de ter foro especial. E ainda vou te falar mais. Vou trazer um exemplo aqui. Gente, já tiraram foto disso aqui? Vou falar de um senador, para você ter ideia. Senador tem foro, gente? Tem ou não tem? Se eu estou falando de senador federal, posso concluir que a maior autoridade do nosso legislativo nacional, o seu foro é no órgão de cúpula do judiciário. E quando eu falo de órgão de cúpula do judiciário, estou falando de quem? Do Supremo. Posso, gente? Então, o senador, se porventura vier a praticar um crime comum no exercício de suas funções, já sabemos que o processo dele começa e termina porque ele é detentor do foro por prerrogativa de função, ou apenas chamar de foro especial. Vamos retirar o foro de um senador? Se ele não tivesse foro, o processo dele começaria na primeira instância, nas mãos de um juiz de direito, não é isso, gente? Aqui na primeira instância o processo já demoraria a beça? Dá muita coisa. Mas se condenado, ele poderia recorrer? E se ele está na primeira instância, ele tem o direito a fazer o duplo grau de jurisdição? Então ele viria rediscutir o mérito agora na segunda instância. Aquela Câmara Criminal certamente iria discutir mais uma vez o eventual crime praticado. Aqui já demoraria mais um pouco. Mas se condenado, ele ainda poderia recorrer? Sim, não mais para discutir mérito, mas para fazer eventualmente um controle de legalidade no STJ, usando um chamado recurso especial. E Arthur, eu vi 300 milhões de questões da FGV falando de recurso especial. A gente vai falar depois do intervalo. E quando chegando no STJ, essa brincadeira ainda demoraria mais pouco, gente? E a possibilidade ainda existiria de recorrer em momento posterior ao STF? Ou seja, ele chegaria ao mesmo tribunal que há 15 anos atrás já faria o julgamento. E no Brasil os crimes prescrevem ou não prescrevem, como regra geral? Então a probabilidade de o processo nem acabar e o crime prescrever, como eu não quero ter foro, cara. Eu quero realmente ter a oportunidade, se fizer uma merda, de ter o meu processo tramitando na máxima morosidade possível. Você está entendendo? Ter um processo julgado num órgão estabelecido como foro especial não é um privilégio. Você está mitigando a sua ampla defesa. O caminho é muito mais célere. Estou sendo claro, gente? Eu vou trazer um exemplo, não quero arrumar polêmica não, tá? Mas Bolsonaro está sendo julgado na primeira instância ou no Supremo Tribunal Federal? Condenou, acabou? Condenou, acabou. E se o processo fosse na primeira instância? Condenou, recorreu? E recorreu? E recorreu? Deu para entender? Todo magistrado tem foro, João. Por conta da autoridade que é. Das tarefas que exerce. Todo magistrado tem foro especial. E eu preciso saber como e quem julga um magistrado. Bora lá, a gente vai fazer pela primeira vez toda a estrutura do nosso poder judiciário. Já sei que na primeira instância da Justiça Estadual eu tenho juízes de direito. Já havia colocado ao lado deles os juízes federais. Também já tínhamos falado dos juízes do trabalho. Mas aqui eu também vou colocar os juízes eleitorais, da Justiça Eleitoral, e os chamados juízes auditores militares. Juízes auditores militares. O correto é chamar de juiz auditor militar. Aquele cara que fez um concurso público de provas e títulos para ser juiz, mas para atuar na justiça militar. Entenda, ele não é um militar. Ele é um juiz auditor militar.
Tranquilo, gente? Minha primeira instância. Na segunda instância, Justiça Estadual, nós encontramos os desembargadores do Tribunal de Justiça, os membros dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais, e aqui eu não tenho segunda instância. Na Justiça Militar Federal, competente para julgar os militares federais, eu não tenho segunda instância. Mas eu tenho instância superior, aqueles tribunais que estão lá na capital federal, lá em Brasília. Para a justiça comum, que comporta tanto justiça estadual quanto justiça federal, nós encontramos a figura do STJ cuidando dessas duas justiças. Você vai perceber o que faz o STJ e a importância dessa estrutura nesse momento da aula. Para a justiça do trabalho, o tal do Tribunal Superior do Trabalho. Na justiça eleitoral, o tal do Tribunal Superior Eleitoral. Na justiça militar, o Superior Tribunal Militar. E acima de todo mundo, o nosso Supremo Tribunal Federal. Essa é a estrutura do judiciário. Já vou te dizer uma coisa: muitas questões nós resolvemos só por ter essa estrutura na cabeça. Mas muitas questões nós resolvemos apenas por ter a estrutura do judiciário na cabeça. Eu preciso guardar essa estrutura. Se você quiser tirar a foto da estrutura sem nenhuma anotação, já tira. Essa estrutura tem que estar no meu coração. Mas eu vou rabiscá-la toda para falar do foro por prerrogativa de função dos nossos magistrados. Todos eles têm foro. E entenda, gente, eu estou falando de foro competente, o órgão competente para julgar aquele magistrado que praticou um crime. E lembre-se que quem julga crime é a justiça comum. Tá todo mundo comigo, gente? Porque na justiça trabalhista, aqui se discute matéria trabalhista. Na justiça eleitoral, nós discutimos matéria eleitoral. Aqui eu até julgo crime, mas é crime militar. Se eu estou falando de tipos penais apresentados na legislação criminal comum, julgamento é na justiça comum. Mas justiça comum eu comporto tanto a estadual quanto a... E vereador, para enxergar o foro por prerrogativa de função de um magistrado, aquele cara que pratica um crime, irmão, basta você olhar para o órgão imediatamente acima de onde ele está, órgão este que tem a competência para julgar crime. Bora lá, gente, vem pra cá. Se a Letícia é uma juíza praticando um crime comum, ela será julgada no... O processo dela não começa na primeira instância, o julgamento já começa no Tribunal de Justiça. Mas se ela tivesse escolhido ser uma juíza federal e praticando um crime, o foro por prerrogativa de função já seria o TRF. Tamo junto, gente? Mas se ela tivesse escolhido a justiça do trabalho, praticando um crime comum, quem julgaria, gente? Fala alto. TRT julga demanda trabalhista. O problema dela não é 13º atrasado. Ela cometeu crime. Porque o teu examinador, ele não vai falar de juiz de direito nem de juiz federal, porque isso aqui tá muito fácil. Ele vai trazer o juiz do... E não é TRT, porque TRT julga demanda trabalhista. TST também. Crime comum, quem julga é a justiça comum. E falei agora há pouco, por isso que contei com detalhes, que a justiça do trabalho, ela é organizada e mantida pela União. Vou repetir, a justiça do trabalho é organizada e mantida pela... Se é organizada e mantida pela União, a competência para julgá-los em relação a crimes comuns praticados é da Justiça Federal, mas é o órgão de segunda instância da Justiça Federal. TRF. Tranquilo, gente? Eu não sei se todo mundo dessa sala tá ligado, mas eu vou te contar. Não existe um concurso público para fazer de alguém juiz eleitoral. Não existe um concurso específico para o cara se tornar um juiz eleitoral. Todo juiz eleitoral, todo juiz eleitoral obrigatoriamente é um juiz de direito. Todo juiz eleitoral está, na realidade, cumulando atividade na justiça eleitoral, porque ele é um juiz de direito.
Só a título de curiosidade, a Letícia que achou que estava trabalhando demais, quando começou a atividade jurisdicional, lá naquela entrância mais inferior, lembra, gente? E era juízo único. E se só tinha ela ainda era juíza eleitoral. Acumula. Ganha por isso. Né? Então entenda que se todo juiz eleitoral é um juiz de... Já sei quem julga se porventura praticar crime comum. Tudo bem, gente? Justiça militar, te disse, essa justiça militar é a justiça militar federal, competente para julgar os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Esses juízes auditores, se comportados na justiça militar federal, justiça esta organizada e mantida pela União, se porventura praticarem crimes comuns, porque eles não são militares, crimes comuns, quem julga, gente? TRF. Agora já ficou fácil, né, Damasceno? Agora ficou. Porque se sou do TJ, se sou do TRF, TRT, TRE, tribunais de segunda instância, se praticando crime comum, serei julgado no STJ. Porque TST é demanda trabalhista, TSE é demanda eleitoral. Aqui eu tô falando de crime militar. Ok, gente? Se sou ministro de um tribunal superior, fácil também. Serei julgado no STF. Aí vem aquela pergunta. E se eu sou ministro do Supremo, Arthur? Em se tratando de crime comum, você vai ser julgado no próprio Supremo. Eu não tenho quem tem ninguém acima. Ok, gente? Mas tem uma observação. Todas essas setas vermelhas aqui, elas servem para crimes comuns e crimes de responsabilidade. A OBS é o Supremo Tribunal Federal. A OBS está para o Supremo Tribunal Federal. Vou te mostrar isso aqui. Ministros do STF em crimes de responsabilidade serão julgados no Senado Federal. Gente, eu não sei se você já percebeu. E se não percebeu, você vai fazer isso essa semana, esse final de semana. Você tem lá teu aplicativo de questão que você usa. Faz lá uma conferência dos assuntos que a FGV mais tem cobrado nos últimos 2 anos. Pode fazer. Você vai perceber que a maioria das questões no âmbito do Poder Judiciário versam sobre competências do STF e do STJ, cara. E muitas questões de judiciário. E tu vai fazer uma prova pro TJ. E, irmão, o direito constitucional tá bombando no dia a dia. Tua banca tem inúmeros assuntos para discutir. Você viu essa semana um determinado deputado federal protocolizando petição de crime de responsabilidade contra um ministro do Supremo. E se isso for para frente, quem julga esse ministro do Supremo é o Senado Federal. Isso está na Constituição. Eu só preciso que você tire tua foto. Para te mostrar que o Senado julga mais alguns. Não só ministros do Supremo. Você lembra da Dilma? Quando presidente? Quem julgou? Lembram? Foi o Senado. A Dilma foi julgada no Senado Federal também. A Câmara faz o que a gente chama de juízo de admissibilidade. A Câmara autoriza para que o Senado julgue. Tá? Mas quem julga é o Senado. Foi o Senado que a condenou, fazendo com que ela perdesse o cargo, né? Posso apagar aqui, gente? Crime comum, se não é crime comum, crime de responsabilidade. Tá? Em se tratando de magistrados, isso aqui, ó. Vamos lá. Juiz federal, gente. Crime comum, quem julga?
E se for de responsabilidade? A mesma coisa. Esse cara aqui do TRE, crime comum. E se for de responsabilidade? Uma coisa. Ah, o ministro do TST, crime comum e de responsabilidade? Ministro do Supremo, crime comum, quem julga? Mas se for crime de responsabilidade, Senado. O único que eu retiro dessa estrutura são os ministros do STF, quando praticam crimes de responsabilidade. Crime comum continua aqui. Firmeza? Deixa eu aproveitar esse momento, esse finalzinho do primeiro tempo. Coloca assim no teu caderno, ó. Função atípica. Função atípica jurisdicional. A gente começou a aula lembrando que a função típica do Poder Judiciário é a função de exercer jurisdição. O Judiciário nasceu para isso, tá? Mas essa função jurisdicional típica do Judiciário atipicamente é exercida por um outro poder. E o único poder, além do Judiciário, que exerce jurisdição é o poder legislativo. A gente sabe que a função típica do legislativo é a de legislar, é a de fiscalizar, nasceu para isso. Mas atipicamente o legislativo também exerce jurisdição. E quando o legislativo, Adriana, exerce jurisdição, exercerá essa atividade por intermédio da atuação de uma casa, do Senado Federal. E quando o Senado Federal exerce jurisdição, pode ter certeza, ele está julgando autoridades que praticaram crimes de responsabilidade. Uma parada você já pode guardar, mais uma aí, hein, para guardar. Pintou na alternativa, Senado Federal julgando alguém por crime comum, errado. O Senado nunca julga crime comum. Só quem julga crime comum é o Poder Judiciário. O Senado, quando exerce jurisdição, está julgando crime de responsabilidade. E eu preciso consultar o artigo 52, incisos 1º e 2º, porque eu ainda tenho que guardar quais são as autoridades que, quando eventualmente praticando crimes de responsabilidade, cairão de paraquedas no Senado Federal. Encararão essa função atípica do nosso poder legislativo. Assim que você terminar de anotar esse cabeçalho, abre aí a sua Constituição lá no artigo 52, os 2 primeiros incisos. Você vai verificar quais são as autoridades, quando da prática de crimes de responsabilidade, precisam encarar o Senado. Viram aí? Começa como? Compete privativamente ao Senado, inciso 1º, gente. Mas quem? Como os ministros de Estado e o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica dos crimes da mesma natureza, conflitos nexos com aquilo. Tá, esse inciso 1º, ele já gera motivo de dificuldade, inclusive no campo da interpretação. E dele eu já consigo extrair a ideia que algumas autoridades lidas por você serão sempre julgadas no Senado quando praticarem o tal crime de responsabilidade. Algumas outras autoridades eventualmente serão julgadas no Senado quando praticarem crimes de responsabilidade. Você começa dizendo, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Esses 2 eu já trago para a coluna do sempre. Presidente da República praticou o crime de responsabilidade, sempre julgado no Senado Federal. Vice-presidente da República, sempre julgado no Senado Federal. Mas o inciso não acabou. Você diz assim, ó, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, crimes da mesma natureza. Qual natureza, gente? Conexos com aqueles. Isso já me faz entender que os ministros de Estado, aqueles que estão imediatamente abaixo do presidente, ministro da Economia, ministro da Saúde, ministro da Educação, esses vários chefes dos ministérios, assim como os comandantes
das Forças Armadas nem sempre serão julgados no Senado Federal quando praticarem crimes de responsabilidade. Para que sejam julgados no Poder Legislativo, no Senado Federal, a necessidade da existência de conexão com o presidente da República ou com o vice-presidente da República. Concurso de pessoas, para tentar ser mais lógico, né? Por exemplo, aí a gente já imagina uma questão da FGV. Sérgio, teu nome? Márcio. O Márcio protocolizou uma petição de crime de responsabilidade contra o ministro da Economia. Para você, o ministro da Economia tem agido de forma absolutamente negligente, algumas ações negligentes, totalmente irresponsáveis no exercício das suas funções. Márcio, então, prepara sua petição de crime de responsabilidade. A turma quer saber quem é o Márcio? Eu digo, Márcio é um cidadão normal. Porque qualquer cidadão é parte legítima para protocolizar petições de crimes de responsabilidade contra qualquer autoridade. Autoridade que pratica esse tipo de crime. O detalhe é que a análise dessa petição, primeiramente, ela é monocrática. Quem faz é o presidente da casa. Por exemplo, a título de curiosidade, a gente conversou aqui, né, que para presidente da República, a Câmara tem que autorizar o processo para o Senado julgar. Então não é um Senado que já de imediato pega a brincadeira e já arrebenta. Não. Antes tem que passar pela Câmara. Só a título de curiosidade. Quando o Bolsonaro era o nosso presidente da República, foram mais de 160 petições de crimes de responsabilidade protocolizadas contra ele. Alguém lembra aqui do Bolsonaro ter encarado o julgamento de crime de responsabilidade? Porque os presidentes da Câmara dos Deputados, e digo no plural presidentes, porque enquanto ele foi presidente, foram 2 presidentes que passaram pela Câmara, foi o Rodrigo Maia e o Arthur Lira. Os 2 presidentes da Câmara dos Deputados não acataram nenhuma petição. E quando chega a petição, a primeira análise ela é monocrática. O presidente da casa, ele faz um filtro para verificar se acata para uma eventual votação acontecer ou não. Ele tem esse poder. Tem gente que critica, mas tem um outro lado da história. Vocês sabem muito bem que depois que inventaram rede social, todo mundo virou jurista. Ainda não? Então, gente, se o Senado Federal fosse julgar toda petição protocolizada, crime de responsabilidade, não iria fazer outra coisa senão só ficar jogando, não é verdade? Tem que ter um filtro. Qualquer cidadão pode fazer. Então, Márcio, primeira coisa, você sabe que você vai ter que encarar um filtro monocrático. Nesse caso, em se tratando de ministro de Estado, nem é no Senado. Primeiro começa na Câmara. Vou falar isso depois do intervalo. Mas se você conseguir fazer com que a sua petição seja acatada e o julgamento lá na frente venha acontecer tudo vai depender de quem você apontou na petição. E aí a gente começa a história. O Márcio diz que o nosso ministro da Economia praticou o crime de responsabilidade, foi absolutamente irresponsável no exercício das funções, deixa claríssimo na petição que o ministro de Estado, ele traiu o presidente da República, traiu o vice-presidente da República, presidente e vice não sabiam de nada. Tu tá vendo conexão? Tá vendo? Não, o presidente nem o vice-presidente participaram, eles não sabiam de nada, pode ter certeza. Não será o Senado julgando o ministro de Estado. Para que o Senado julgue um ministro de Estado, para que o Senado julgue um comandante esses precisaram ter cometido crime de responsabilidade com a participação Sabe onde vejo muita gente errar a questão? Pelo fato de ficar imaginando coisas. O examinador contou a história, nem falou de presidente, nem falou de vice-presidente, nem citou presidente e vice-presidente. Gente, se o teu examinador não citou presidente, não citou vice-presidente, se ele só falou de ministro de Estado, qual é a resposta? É o STF, não é o Senado. Eu só marcaria Senado se eu tivesse lido participação destes. Tô sendo claro, gente? Então, só para complementar, botar uma OBS aqui no canto. Não havendo conexão, crime de responsabilidade, ministro de Estado, comandantes das Forças
armadas, quem vai julgar é o STF. Se o teu examinador não disser acerca da participação do presidente, a participação do vice-presidente em sede de crime de responsabilidade destes caras aqui, já sei, não será o Senado julgando, será o Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal são os únicos do Poder Judiciário, integrantes efetivos do Supremo Tribunal Federal, que serão julgados no Senado Federal. Você tem alguns que também fazem parte do Conselho Nacional de Justiça, que vão para lá, assim como os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, e o Advogado-Geral da União. Galera, isso aqui eu preciso decorar mesmo. E todos esses que você nos leu, esqueci teu nome, cara. Selmo, em momento algum você mostrou conexão, nos fazendo entender que todos esses lidos no inciso 2º, ministros do STF, membros do CNJ, membros do CNMP, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, se porventura praticarem crimes de responsabilidade, serão sempre julgados no Senado. Não há necessidade de conexão. A conexão eu só evidencio quando pintando o ministro de Estado e os comandantes das Forças Armadas. Aí a necessidade de conexão com o presidente e o vice-presidente da República. O CNMP, ele tá lá no MP, mas na estrutura do judiciário, o CNJ, ele só tá abaixo do Supremo, mas acima de todos os demais órgãos. O CNJ, ele é um órgão diferente, porque ele não exerce a função típica do judiciário. A gente já viu que a função típica do judiciário é julgar ou exercer jurisdição. O CNJ não faz esse trabalho. Ele nasceu para ser uma grande corregedoria dentro do judiciário. E aí entender que ele controla quase todo o judiciário, menos o órgão que está acima dele. O Supremo não é controlado pelo CNJ. Ninguém controla o Supremo. Não, mas é verdade, no final das contas, o Senado. E aí a gente verifica que é uma questão, muitas vezes, política. É o único. É o único, tá? Gente, só pra gente poder tomar um café, me ajuda aqui? Função típica do judiciário, a de exercer jurisdição. Começamos a falar dos magistrados. Todo magistrado fez concurso? A maioria fez? Beleza. Tem que ser advogado? Não. A atividade jurídica, a duração pode ser conquistada de outras formas? Ótimo. O camarada que começa a atividade jurisdicional, ele começa na entrância mais inferior, não é isso? Ele vai sendo promovido de entrância para entrância. As duas promoções que nós discutimos aqui, merecimento ou antiguidade. Quando ele chega no limite da primeira instância, ele tem a possibilidade de ser promovido para... Todo desembargador, todo membro de um tribunal de 2º grau é concursado? Não, existe a possibilidade de muitos chegarem, inclusive por indicação. Aí a gente lembra daquele primeiro processo de indicação que a gente discutiu, o tal do 1/5. Quem é que pode chegar pelo 1/5 constitucional? Membros do Ministério Público ou advogados? Qualquer membro do Ministério Público? Tempo de carreira? 10 anos. Qualquer advogado? Tempo de atividade profissional? Além dos 10 anos, notório saber jurídico e reputação. Os órgãos de representação fazem uma primeira lista, uma lista com 6 nomes, que chamamos de lista sextupla, desculpa. Lista essa que será encaminhada ao tribunal. O tribunal delibera e diminui essa lista para uma lista tríplice. 3 nomes que agora vão para o chefe do Poder Executivo, que escolhe e nomeia. Temos um novo magistrado. Chefes do Executivo, sempre governador? Vai depender do tribunal? Excelente. E quando esses caras chegam e se tornam tanto desembargadores quanto os demais? Com as mesmas garantias e as mesmas vedações? Por exemplo, a vitaliciedade, gozarão? Mas a regra para conquistar a vitaliciedade, quanto tempo? Mas para eles, no ato da posse. Mas da mesma maneira terão um foro especial? E já discutimos foro. Entendemos que
Julgamento de crime, em regra geral, fica no judiciário, mas atipicamente o Senado Legislativo também exerce jurisdição, mas só julgando crimes de... E isso aqui é uma decoreba que eu tenho que ter. Beleza? Então, só um resumo rápido desses nossos primeiros minutos de aula. A gente toma um café e volta para continuar.